Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que o Papa comandava os próprios soldados nesse Nerdologia sobre os exércitos e reinos dos papas. O Papa é hoje uma pessoa que, quando pensamos, raramente será em um contexto de grandes conquistas militares, comandar exércitos ou mandar em um reino. Na maior parte da história, entretanto, isso foi bem diferente e mudou faz pouco tempo. Na tradição católica, Pedro, o apóstolo, foi o primeiro Papa. Por cerca de 300 anos, o cristianismo foi clandestino no Império Romano, com diversos momentos de perseguição. Isso dificultava o estabelecimento de um patrimônio da igreja, mas dava um jeitinho. Terrenos e casas que eram, na verdade, da igreja, eram registrados como posse de clérigos ou fiéis. Com o reinado de Constantino, o primeiro imperador que se converte ao cristianismo, a religião é oficializada e o patrimônio da igreja é regularizado. O imperador chega a doar um palácio para servir de residência do Papa, o Palácio de Latrão, que existe até hoje. Quando o Império Romano do Ocidente cai, a península da Itália fica politicamente frágil, com vários grupos disputando o controle da região sem uma autoridade central. Ao mesmo tempo, por séculos o patrimônio da igreja cresceu, o que era chamado de Patrimônio de São Pedro. No início do século VI, a igreja era a maior proprietária de terras na Itália, e, embora existisse o imperador em Constantinopla, na prática, o Papa era a única autoridade amplamente respeitada pela população, especialmente na cidade de Roma e arredores. E respeitado não apenas do ponto de vista espiritual, mas para a administração de temas cotidianos, no que era chamado de Ducado de Roma. A região era cobiçada pelo imperador de Constantinopla, que afirmava ser o legítimo monarca daquelas terras, e também pelos lombardos, germânicos que vieram do norte. Essa situação dura até 754, quando os francos, liderados por Pepino o Breve, coroado rei pelo Papa, derrotam os lombardos. O rei doa diversos territórios ao Papa, fundando o Estado da Igreja, ou Estados Papais. Em 781, Carlos Magno formaliza essas fronteiras e, em 800, é coroado imperador pelo Papa. Agora o Papa, além de ser a maior autoridade espiritual do cristianismo, era também o líder de um reino. Temas de economia, administração e justiça faziam parte do cotidiano desse reino. O Estado da Igreja tinha sua própria moeda e posições de poder e de nobreza. Intrigas políticas começaram a fazer parte das disputas internas à Igreja, incluindo disputas de famílias rivais. Alguns casos são famosos, como o de Bento IX, o mais jovem Papa da história, aos 20 anos de idade, que se tornou cardeal por ser sobrinho de dois papas anteriores, e o da família Borgia, um tema que vocês pedem bastante nos comentários. Pelos próximos 1000 anos, o Estado da Igreja será um dos principais reinos europeus, unindo o poder espiritual do Papa ao seu poder temporal como um rei. Ao mesmo tempo, ter o Papa como um aliado ou até mesmo controlar o papado torna-se importante para outros atores políticos. Principalmente a disputa de poder entre os papas e os principais monarcas europeus, como os imperadores do Sacro Império Romano Germânico e os reis da França. Por mais de 200 anos, a Itália será dividida entre os apoiadores do Papa, chamado de Guelfos, e os do imperador, os Ghibellinos. Diversas guerras entre cidades e famílias italianas devastaram a região, com o estabelecimento de uma liga de estados italianos e o Estado da Igreja. Por séculos, as ligas italianas, as forças germânicas e a França continuaram a travar guerras. Em 1527, Roma foi saqueada pelas tropas do imperador, e o Papa foi tomado como prisioneiro. E alguém não se envolve em tantos conflitos sem ter um exército, e esse também foi o caso dos papas. Existia o título de capitão-geral da igreja, um líder militar normalmente ou de parentesco do Papa ou mercenário das cidades-estado italianas. O Papa Júlio II chegou até a liderar tropas, vestindo armadura e armado. Além de soldados contratados ou alistados especialmente para conflitos, foi estabelecida uma tropa permanente de guarda do Papa, em uma aliança com a antiga Confederação Suíça. Os suíços foram, por séculos, muito usados como mercenários por diversos exércitos europeus. O ano de 1506 é considerado a fundação da Guarda Suíça, que participou de diversas batalhas, e o papado também comandava uma pequena marinha. O atual país Itália é formado recentemente, uma unificação tardia. Os movimentos liberais e nacionalistas românticos que formaram o país tiveram influência das ideias iluministas e incentivo pela Revolução Francesa, especialmente na luta dos italianos contra o domínio austríaco.
O auge da extensão do Estado da Igreja é justamente na véspera da Revolução Francesa, com um grande território na Itália e posses também no sul italiano e na França. Os territórios franceses da Igreja são confiscados e, durante as guerras revolucionárias, o exército francês invade a Itália e derrotam os exércitos austríacos e os do Papa, que eram aliados. Durante a guerra, Napoleão se proclama rei da Itália, a primeira vez em séculos que esse título é usado. Além disso, ele revoga a doação feita por Carlos Magno 1000 anos antes e determina a anexação do reino papal, e as pessoas da região pela primeira vez não são governadas pelo reino do Papa. Após as guerras napoleônicas, as potências europeias restauram os territórios da Igreja na Itália. A ideia de uma unificação italiana, entretanto, continuava com força, e o Papa torna-se um ator político importante nesse processo. Os defensores mais moderados da unificação temiam que ter o Papa como inimigo era arriscado e podia alienar boa parte da população católica. Já os mais exaltados defendiam uma república secular e, se necessário, a conquista do Estado da Igreja. O Papa não apoiava abertamente a unificação italiana, temendo perder seu poder secular e entrar em conflito com seus aliados austríacos, que dominavam o norte. Nesse período, as tropas do Papa reprimiram diversas revoltas populares pela unificação. Ao mesmo tempo, para satisfazer os iluministas, o papado tenta modernizar o reino, com uma proposta de constituição secular e reformas administrativas. E por precaução, também a expansão dos exércitos da Igreja. Durante as guerras napoleônicas, já tinha sido criada uma cavalaria, e agora unidades de guarda e de zuavos, um tipo de infantaria leve. Em 1860, uma expedição militar de Garibaldi derrota os exércitos do Papa e anexa a maior parte do reino papal ao reino da Itália, que foi proclamado em março de 1861. Na época, o papado passava por uma crise de prestígio por causa de um escândalo envolvendo uma família judia. Com o anúncio do novo reino, Roma foi anunciada como capital, só tinha um problema: ela não fazia parte dos domínios italianos. O papado não aceitava negociar e ganhou um novo aliado, o católico Napoleão III da França. Em 1867, uma nova expedição de Garibaldi para conquistar Roma é derrotada pelos exércitos do Papa e da França. 3 anos depois, entretanto, as tropas francesas que defendiam Roma são retiradas da cidade devido à Guerra Franco-Prussiana. Com isso, os italianos oferecem um acordo para o Papa, que não aceita e afirma que irá resistir a qualquer presença de soldados italianos em Roma. A Itália então ataca Roma e a conquista da Igreja, derrotando os exércitos do Papa. Agora o Papa vai aceitar a derrota, certo? Nada disso. O Papa se declara prisioneiro no Vaticano e todo ano vai pedir ajuda aos líderes católicos do mundo, dizendo que sua cidade está ocupada por um exército estrangeiro. Essa situação somente será resolvida 4 papas depois, em 1929, quando talvez alguém que você conheça já era nascido. É assinado o Tratado de Latrão, o mesmo palácio que Constantino deu de presente ao Papa, em que a Itália indeniza a Igreja pelos territórios e reconhece a cidade do Vaticano e outros palácios como território da Santa Sé. Importante, Vaticano é o nome do território, o Papa é o chefe de Estado da Santa Sé, e a Guarda Suíça continua existindo. E não são só uniformes históricos e armaduras, também são soldados muito bem treinados em armamento moderno e juraram defender o Papa com a própria vida. E, ao contrário do que diz a lenda, Michelangelo não desenhou os uniformes. Nos comentários do Nerdologia Especial Criminosos sobre Bonnie e Clyde, perguntaram se o casal de Foras da Lei teve filhos. Não tiveram, embora muita gente posteriormente dissesse ser descendente direto, provavelmente pelos holofotes e para tentar ganhar algum dinheiro, mas nada nunca foi provado. Tanto que a autoridade sobre os túmulos deles está com sobrinhos do casal. Perguntaram se é verdade que Pablo Escobar comprou o carro em que Bonnie e Clyde morreram. O fato é que Pablo Escobar gostava muito de carros, ao ponto de disputar campeonatos de automobilismo, e colecionava carros antigos e raridades. Ele teve um carro do mesmo modelo em que o casal morreu, só isso, o carro original está em um cassino. Finalmente, perguntaram se o Dust Bowl do meio oeste dos Estados Unidos na década de 1930 tem ligação com o Dust Bowl do filme Interestelar. Sim, foi uma inspiração direta. Agora, se você quiser saber como esse fenômeno acontece, perguntem pro Atila. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre uniformes curiosos e até a próxima!